princípios no reino de Deus? O que é princípios no reino de Deus? Eu, buscando na palavra, entendo que isso é princípio, está falando de lei, está falando de doutrina, está falando de um ensino fundamental baseado nas coisas divinas. E quando eu me aprofundo um pouco mais, eu entendo que é um estudo cuidadoso que a Bíblia revela a respeito daquilo que Deus tem para nós. Então, dentro desse cunho está as orientações de Deus. Estas orientações vão cumprir uma variedade de situações e aspectos da nossa vida. Eu até resumo: Deus faz isso visando o nosso bem eterno. Quando Deus nos ensina as suas leis, quando Deus nos coloca a sua doutrina, Ele está visando o nosso futuro eterno, nosso aion. Então, isso está em harmonia com o que o nosso rei Salomão, segundo a Bíblia, ele escreveu lá em Provérbios 4, no verso 10 e 11. Olha o que ele escreveu: ouve, filho meu, e aceita as minhas declarações. Olha o que Deus fala: ouve, filho meu, e aceita as minhas declarações. Por quê? Então os anos de vida se tornarão muito para ti. E ele continua: vou instruir-te no próprio caminho da sabedoria. E ainda continua: vou fazer que pise nos trilhos da retidão. Então, amados, os princípios básicos, vamos falar assim, por nosso Deus, influencia-nos aonde? No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o nosso próximo, influencia na nossa adoração e influencia na nossa vida diária. É muito importante que nós cristãos tenhamos princípios. O que é princípio? Você precisa de um começo. Muitas pessoas hoje numa profissão, elas não querem iniciar, elas já querem estar na frente. Mas baseado naquilo que aprendemos, baseado no que Deus fala para Salomão e Salomão escreve para nós, ele diz que é importante para a nossa sobrevivência nós temos princípios. E quais os princípios que queremos? O de Deus. Posso ver um glória a Deus? O que são promessas? Entendemos que princípio é o começo. Agora, o que são promessas? Eu entendo que promessas de Deus é um compromisso de Deus fazer aquilo que Ele promete a nós. E nós entendemos que nenhuma promessa de Deus na Bíblia falhou. Não existe em ponto algum, em canto algum da Bíblia, se você estudar, alguma palavra que Deus tenha dito e não se cumpriu. Então, preste bem atenção, para você confirmar isso, livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Josué, capítulo 23, versículo 14, diz: todas as promessas, ele não diz algumas, ele diz todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do nosso eterno Deus falhou. O nosso Deus, Ele não falha. Aleluia. Então, quando nós falamos de princípio, estamos falando do começo. Agora, falando de promessa, estamos falando de coisas que Deus disse que ia acontecer e aconteceu. Quantos de nós, eu e você, temos promessas de Deus? Quantos que recebeu de Deus palavras proféticas
que muitos ainda estão esperando. Outros já receberam, já glorificaram a Deus. Mas aqui entendemos que o Deus o qual nós servimos, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele não falha. Aleluia. Agora então, você sabe o que é princípio, sabe o que é promessa. Aqui entra o ponto-chave do que o Espírito Santo quer falar para ti nessa noite. Você está seguindo o quê? O que está te direcionando? Quais são os seus princípios? Como foi o teu começo? Quem te ensinou? Quem te orientou? Quem te deu essas orientações sobre o reino de Deus? Eu pergunto para que você agora pense, analise e volte. Crie o quadro na sua mente agora. Quem foi aquele que te deu a primeira instrução sobre a palavra? Quem te orientou? Se você foi orientado e você chegou aonde está, a pergunta é: o que você está fazendo está certo ou está errado? Se pergunte. Talvez o compromisso que você tenha com Deus hoje tenha sido baseado no ensino que você recebeu. Existem muitos estudos dizendo que dependendo da forma como você é treinado, como você é ensinado, assim a sua vida vai seguir. Então pode ser que você nasceu numa casa em que pessoas não tinham a mínima noção do que era servir a Deus, mas hoje você, pelo um milagre, recebeu a palavra que é promessa de Deus. Hoje você segue a Deus, você está na presença de Deus. E o que você tem que fazer? Olhar para frente e ir atrás das promessas. Estão comigo? Então, para nós engrossarmos um pouquinho mais esse caldo, a pior coisa que você pode dar para Deus é uma coisa chamada desculpa. Mas por que isso? Eu vou repetir. A pior coisa que você pode dar para Deus é a tal de desculpa. Por quê? Assim como a criança precisa da orientação dos seus pais, você precisa da orientação de Deus. Assim como a criança precisa do sim e do não do pai, você também precisa do sim e do não de Deus. Outra coisa que nós conseguimos ler isso no livro de Isaías, capítulo 48, no verso 17 e 18, que nos diz: a orientação dada pelos princípios da Bíblia é um presente de Deus para todos nós. Então aquele que segue os princípios de Deus, aquele que segue os princípios que a palavra que o profeta maior Isaías aqui diz, ele deixa claro que a orientação de Deus é um presente. E para deixar isso bem mais claro, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura, não diz a metade, e não só o Primeiro Testamento, nem o Segundo Testamento, diz toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós temos tudo para poder fazer o melhor, porque se Deus nos fez e nós somos a melhor feitura dele, feita por suas mãos, devemos dar glória a Deus e seguir nesses princípios e ir em busca das nossas promessas. Aleluia. Então saiba disso. O teu futuro não é construído pelas... O teu futuro não é construído pelos momentos em que você passa dentro da igreja, mas pelas decisões feitas nas segundas-feiras. A frase que falo é um alerta para a igreja de hoje. Quando eu digo que as nossas decisões, elas são feitas nas segundas-feiras, pois a igreja está deixando de obedecer os princípios de Deus, a igreja está deixando de
buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o mundo está mais fácil e o mundo está mais veloz. Hoje, quando ligamos a televisão, quando ouvimos filmes, quando ouvimos séries, muita coisa que está sendo colocada ali são coisas para que a sua mente, o seu subconsciente se fortaleça de coisas que vão de encontro a Deus. É muito difícil nos dias de hoje entender que a velocidade em que as coisas estão acontecendo, nós, sem conferir o que está na Bíblia, sem conferir ou ter os princípios bíblicos, não vamos alcançar promessas nenhuma de Deus. E pela velocidade de como estão as coisas, o mundo hoje ele quer mais libertinagem. Hoje o inimigo, como diz a Bíblia, o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala que ele tem uma velocidade, ele tem uma sede de tirar pessoas da presença de Deus. Irmãos, ele está conseguindo, porque a Bíblia fala que nós deveríamos estar meditando na palavra de dia e de noite, como muitos hoje não meditam mais, estão à mercê das imagens que são repetidas várias e várias vezes na televisão. Como muitas vezes você assiste um canal, e nesse canal ali, essas pessoas são preparadas para estudar e botar na tua mente que aquela hora é a hora de você comer um lanche, é a hora de você comer um tipo de alimento, uma pipoca, é a hora de você ir para um determinado lugar, ou preparar a tua mente para que você possa estar numa cidade, num shopping, assistindo um filme, e aí por vai. Então a velocidade das coisas estão tão assim, porque o povo não busca mais o conhecimento. Estão comigo? Eu quero destacar que apesar da Bíblia ser cheia de promessa para os seguidores de Jesus, ele também indica princípios a serem seguidos, e eu alerto aqueles que têm buscado dar desculpas. Tudo isso para quê? Para não se empenhar em cumprir tais instruções preciosas dadas por Deus. Porém, toda semeadura tem sua colheita. Muitas vezes, quando falamos de buscar os princípios de Deus, buscamos primeiro vamos atrás das promessas. Depois das promessas, aí vamos obedecer. O ser humano, ele quer o benefício. O ser humano, ele quer a bênção primeiro. O ser humano, ele quer o bom, mas não quer pagar o preço. Estão comigo? Então entenda isso. Você já notou? Sempre que Deus te pede alguma coisa, olha que interessante, sempre que Deus te pede alguma coisa, nós damos uma desculpa. E eu quero aqui retratar um dos profetas que nós chamamos do profeta relutante, chamado Jonas. Deus chamou Jonas e disse: Jonas, eu quero que você vá para tal lugar chamado Nínive, que lá é assim, assim, assado. Jonas virou o caminho. A Bíblia fala que ele é conhecido como profeta relutante. Por que relutante? Ele relutou contra a palavra. Ele disse: não é isso aí. E foi para outro lado. E o resultado é que quando nós vamos para a contramão daquilo que Deus fala, acabamos voltando, amados. E diz as Escrituras, deixa eu te falar uma coisa. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus, eu entendo, Deus te levanta dos teus fracassos, mas Deus não te levanta das tuas desculpas. A Bíblia fala que Deus pegou Jonas, e quando Jonas entendeu que não era para ir, Deus falou: então tá, então agora eu vou te salvar. Peixe, joga Jonas lá no mar, joga Jonas lá na beira da praia. E Jonas foi cuspido. Sabe por quê? Reconheceu
que ele não pode ir contra os princípios de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero alertar: o teu futuro não é construído pelas decisões que você toma. Não é outra coisa que eu entendo aqui, eu quero voltar aqui, que não é pelas desculpas que você dá. O teu futuro é construído pelas decisões e não pelas desculpas que você dá. Agora, não é construído pelas orações de domingo, mas pelas decisões de segunda-feira. Então, amado, escute com atenção. Eu quero falar sobre frutos. Eu quero lembrar aquele que medita na palavra e teme ao Senhor, que um cristão que não frutifica, ele entristece fortemente o coração do Senhor. Irmãos, eu me lembro quando criança, eu tinha sede de estar junto com os meus pais sentados na igreja. Eu me lembro que era o culto de 3 horas da tarde, eu estudava pela parte da manhã, não importa, eu queria estar lá com meus pais na igreja. E eu sentava lá na cadeira e ficava ouvindo, prestando atenção. E quando fui crescendo, eu fui me envolvendo no ministério, fui entrando na palavra, fui aprendendo, vendo os exemplos, os ensinamentos, os princípios. E fui entender que a minha tarefa única aqui nesse reino, e a nossa tarefa única, é salvar vidas. Não existe outro caminho, não existe outra fórmula, não existe outra solução. Irmãos, você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser príncipe, você pode ser querubim, você pode ser o que for dentro de uma igreja, pode ser obreiro, pode ser porteiro, pode ser o que for, mas a tua missão não é essa, a tua missão é salvar vidas. Era isso que Deus tinha para Jonas. Jonas, eu quero que você vá lá, porque você vai salvar vidas. Então, dar frutos, irmãos, não é uma questão de status no reino de Deus, e sim uma questão de sobrevivência. Toda vez que você frutifica, você está colocando uma pedra na coroa, a qual você vai receber quando você encontrar o Rei dos Reis. A Bíblia também nos fala que eu nunca vi isso escrito na Bíblia, que Jesus amaldiçoou um mendigo, que Jesus amaldiçoou uma prostituta, que Jesus amaldiçoou o quê? Qualquer pessoa que fosse. Mas eu vi que ele amaldiçoou uma figueira. E por que ele amaldiçoou a figueira? Porque ela não deu o fruto que era para dar. E eu quero alertar, irmãos, que o fato de ser espiritual aos domingos e ter atitude de comodismos em outros ambientes, como no trabalho, na escola, por exemplo, não tem qualquer coerência com aquilo que nós falamos ser cristãos. Não combina, porque nós estamos neste mundo para salvar vidas. Nós estamos aqui para tirar as pessoas que estão nas trevas e levar para onde? Para a luz. Mas hoje, irmãos, a velocidade das coisas estão tão que eles sabem mais, eles estão entendendo mais. Quer ver outra coisa? No domingo, todo mundo é espiritual. Na igreja, todo mundo ora, todo mundo dá glória a Deus. Mas na segunda-feira, a gente está lá fora. Na segunda-feira, ali é a batalha. Na segunda-feira é o dia da guerra. Na segunda-feira é o dia a dia. É aí que a gente mostra quem somos. É aí que você mostra quem é. Então Deus está mais interessado na tua segunda-feira do que no teu domingo. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Princípios leva ao quê? Promessas. Repita comigo. Princípios leva às promessas. Segundo o que eu entendo, muitos cristãos têm se iludido por falta do quê? De conhecimento bíblico, ou por não entender os contextos de cada passagem que envolve as promessas.
Tem muita gente perdida, irmãos. Alguns você encontra na igreja de 30, 40 e poucos anos, que ainda não conseguiu decifrar esse mistério em misericórdia. Então entenda isso. Nós perdemos a oportunidade de dar fruto no reino, porque não atentamos para a instrução que vem antes da promessa. Existe uma instrução antes de vir a promessa. Se nós formos buscar na Bíblia, existe N maneiras, N exemplos de pessoas que Deus falou para esse, falou para aquele, disse: segue os princípios e junto vem as promessas. Quer ver um exemplo? Vamos falar de Abraão. A Bíblia fala que Abraão queria apenas um filho. E Deus diz para ele: olha para as estrelas, vê se você consegue contar. Assim vai ser a tua geração. Mas Deus falou: espera em quem? Nele. O que Abraão fez? Seguiu o seu jeito. Qual foi o fim? Não foi a promessa que chegou primeiro. Quem que chegou primeiro? Chegou Ismael, que não era prometido. Se nós formos entender, toda promessa vem antes uma instrução. Entenda que antes de toda promessa, essa instrução vem sem exceção, segundo a Bíblia. Mas como a gente não lê direito, como a gente e outros nem lê, o que acontece, meus amados? Focamos só nas promessas, queremos só as bênçãos. Estão comigo? Digo amém. Você não consegue, irmãos. Como é que eu posso colocar isso para você? Você não segue a instrução, mas você quer o cumprimento da promessa. É isso que eu estou falando. Nós não seguimos a instrução, mas nós queremos a promessa. Quando você cumpre princípios, fala assim: quando eu cumpro princípios, Deus vem com a promessa. Entenda que, porque toda promessa, segundo o que nós estudamos, está atrelada a um princípio. Então, quer promessa? Cumpra os princípios. Pastor, mas como é difícil. Eu repito, a pior coisa que você pode dar nos dias de hoje é a desculpa. E essa desculpa começa: mas eu não entendo. Muitos falam igual o Chaves: eu não consigo entender. Isso não é comigo, é para todos nós. Eu fico pensando, porque muitas pessoas dão desculpas, porque elas não sabem. Às vezes, irmãos, estamos caminhando por aí, e alguém tem uma resposta a qual você precisa. Ela não está contigo, mas alguém pode ter essa resposta. E se você não chegar até esta pessoa, você nunca vai ter a resposta. Então, segundo a Bíblia, a pior coisa que você pode dar para Deus nos tempos de hoje é desculpa. Olha só, amados, o que eu gostaria de passar para você hoje: pense e haja à base de princípios. Como fazer isso? Vez após vez. A palavra do nosso Deus, irmãos, nos exorta a pensar e agir à base de princípios. Quando se pediu, olha que coisa interessante aqui, quando se pediu a Jesus para que ele resumisse a lei, nos estudos a Bíblia fala que ele fez duas declarações sucintas a esse respeito. Uma enfatizava ao amor a Deus, outra, amar ao próximo. Irmãos, a coisa é tão simples, que isso foi registrado no livro de Mateus 22, versículo 37 ao 40. Jesus foi tão sucinto que ele deixou
duas coisas básicas. Qual foi? Amar a Deus em primeiro lugar e em segundo, ao próximo. E fazendo isso, o que Jesus fez? Ele citou principalmente um resumo básico da lei mosaica, que é encontrada onde? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, aonde diz: Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Aleluia. E ainda diz que eu e você temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força vital. Irmãos, é evidente que Jesus também pensava na diretriz, lá do livro também de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que na conclusão clara, concisa e forte do livro de Eclesiastes, as palavras do rei Salomão resumem vamos dizer, uma multidão de leis divinas. Olha só, a conclusão do assunto de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus, teme ao verdadeiro Deus, tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque quando falamos de amar a Deus, está nos princípios, está nos 10 mandamentos. A Bíblia também nos coloca que, pois o próprio verdadeiro Deus levará toda sorte de trabalho a julgamento com relação a toda coisa oculta, quanto a si é bom ou é mal. Pastor, eu quero entender um pouco mais isso. Então entenda um pouco mais. Estão comigo? Diga amém. Os princípios básicos de Deus servem para quê na sua vida? Para que serve você estar lendo a Bíblia de dia e de noite? Para que serve você ter a Bíblia na hora da sua oração? Para você ir para a igreja? Para você ir para casa? Tem gente, irmãos, que leva a Bíblia para o trabalho, leva a Bíblia para tudo quanto é canto. Compreendendo bem tais princípios, olha o que pode acontecer com você. Esses princípios básicos, eles podem fazer você entender e aplicar as diretrizes específicas na sua vida. Então, quando você aplica isso, além disso, você, ao compreender cabalmente e aceitando esses princípios básicos, segundo a Bíblia, se você não ter esses princípios, é bem difícil você tomar decisões claras. Quantos homens, como Moisés, como Isaías, como o apóstolo Paulo, que na hora de uma forte decisão, quem decidia era Deus. E como eles faziam? O princípio. Nós temos que ir pela orientação de Deus. Teve pontos na Bíblia em que o apóstolo Paulo dizia: Espírito Santo, vamos para onde? Tem pontos na Bíblia que o apóstolo Paulo estava dentro de navio e o furacão, o vento estava arrebentando tudo. Segundo a palavra, o que ele esperou? Em Deus. Nós encontramos, irmãos, esses princípios básicos que talvez não seguido de acordo ou não colocado em prática, suas decisões sábias, a sua fé, ela pode ser abalada. Você simplesmente pode não decidir corretamente ou simplesmente não acreditar naquilo que é para acreditar. Olha o que diz Efésios 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais o quê? Crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se nós, irmãos, gravarmos esses princípios na nossa mente e no nosso coração, poderemos prontamente usá-los para tomar as nossas decisões, aplicando com conhecimento de causa. Isso vai resultar em sucesso, isso vai resultar em bênção.
Fala comigo. A minha bênção, a minha vitória, ela vem quando eu cumpro os princípios. Porque você nem sempre consegue discernir e aplicar os princípios bíblicos. Existem pessoas, irmãos, que eles batem na tecla dizendo: tem hora que eu não consigo entender a Bíblia. E o interessante é que ele consegue ler um gibi, ele consegue ver uma reportagem do Google, ele consegue entender um vídeo que foi lançado pelo YouTube, ele consegue entender se é uma piada ou não num vídeo que vem no WhatsApp. E quando ele vai ler a Bíblia, que é a santa palavra de Deus, dá dúvida. Por que você nem sempre consegue discernir? Bom, irmãos, porque é mais fácil seguir a um conjunto de quê? De leis. E discernir e aplicar princípios bíblicos, irmão, dá trabalho. Tem que abrir Bíblia, tem que estudar, tem que ir para a igreja, tem que abrir o YouTube, ver uma mensagem específica. Antigamente, irmãos, as pessoas, elas ficavam sedentas para estar domingo de manhã na igreja, domingo à tarde, domingo à noite, para poder pregar, ouvir, comer, se alimentar. Hoje, irmãos, pela velocidade que o mundo está, não se tem mais essa preocupação, não se tem mais essa sede por Deus. E as pessoas, quando vão perguntar: e aí, como é que você está? Estou bem. Mas na verdade estamos longe de Deus. Então, por sermos o que? Humanos imperfeitos, talvez nos esquivemos do esforço necessário para raciocinar a base de princípios. É difícil para muitas pessoas estarem buscando sempre os princípios. Talvez nós preferimos assim a comodidade, irmãos, de uma regra, quando nos confrontamos com uma decisão ou um dilema. Às vezes, talvez, procuramos a orientação de um cristão maduro. Às vezes é mais fácil chegar lá, eu vou lá na igreja pedir o pastor, para o pastor decidir para mim o que eu tenho que fazer. E quando não é o pastor, é o líder. Quando não é o líder, às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é uma pessoa que ele acha bem, uma pessoa responsável. Ele diz: eu vou lá naquele pedir uma orientação, e talvez ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Todavia, a Bíblia ou publicações baseadas nela, talvez não especifique uma regra. Muitos pastores, irmãos, eles caem em armadilha quando alguém vem e fala: pastor, olha, eu queria comprar um carro e tal, o que o senhor acha? Aí o pastor fala: ora, irmão, não, mas eu já orei, senti no coração e tal. E o que você vai comprar? Quero comprar aquele carro ali. Irmão, e você tem o dinheiro para comprar? Não, só tem o dinheiro da primeira prestação. E quantas prestações? É 60. Aí o pastor ora e diz: irmão, se você quer e tal. Depois que o pastor diz que pode, junto com ele, porque a decisão dele é maior, ele vem e fala para o pastor: pastor, depois 3 meses, pastor me botou numa maldição, não vou vir nem mais na igreja, porque olha, fez eu aceitar um negócio desse 60 vezes, agora aí eu estou com um carnezão desse todo para pagar, e como é que vai ser? Estou com dificuldade. E o que o pastor tinha a ver com isso? Nada. Então tem muito líder, tem muito pai, tem muita mãe, tem muita gente responsável que acaba tentando resolver problema das pessoas, ao qual esses problemas, não sendo delas, acabam arcando as responsabilidades. E segundo a Bíblia, que nós entendemos, ela nunca vai ter uma regra: então hoje eu vou abrir a Bíblia para ver se eu posso comprar uma casa. Você precisa ter o discernimento. E quem dá o discernimento é o Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que tal regra exista na Bíblia, ela talvez não se aplique a todas as ocasiões e situações. Talvez você se lembre de que um certo homem, olha só o que aconteceu com Jesus. Veja bem, vê se isso não é nos dias como hoje, com Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 13 e 15. Olha o que aconteceu.
E disse-lhe um da multidão: mestre, não chamaram Jesus, ô Zé Mané, ô da quitanda, não, mestre. Em outras palavras, existe uma outra palavra que chama Jesus de alguém que era como se fosse o instrutor. Mestre, diz a meu irmão, olha como o cara chega, diz para o meu irmão que reparta comigo a herança. O cara chega para Jesus e diz: olha Jesus, diz para o meu irmão ali me dar a parte da herança para mim. Olha o que Jesus faz: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O que eles estavam querendo esperar de Jesus? Que Jesus abrisse o quê? O Talmud, a Torá, e dissesse: ó, está escrito aqui na lei fulana de tal, que você tem que repartir com seu irmão. Sabe o que Jesus respondeu? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que Jesus estava dando? Jesus estava dando o quê? Estava dizendo: porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus não deu uma regra nem uma lei da Bíblia, ele deu uma orientação. Tem diferença, irmãos? As pessoas hoje querem chegar: não, eu vou lá na igreja porque eu vou pedir a Deus, porque se esse casamento for de Deus, aí sim, aí já está dormindo com a moça, já está tendo relação sexual. Vai pedir permissão a Deus? Que Deus princípios? Não, eu vou lá na igreja porque eu tenho um compromisso, porque agora eu senti que eu tenho que ir para a África e eu vou pregar o evangelho, eu vou ser um missionário. Não consegue pregar nem para a família. Não, porque eu vou chegar lá, eu sei que vai ter um profeta lá na igreja, o profeta de lá, ele vai, e eu vou chegar, ainda vou com propósito, chegar lá. Se esse profeta é de Deus, ele vai me chamar. E Deus não chama você, porque você está atrás de promessas, não está atrás de princípios. Está na hora da igreja buscar o início. Está na hora da igreja acordar com relação ao começo. Olha como as pessoas fazem, entendem mal a Bíblia. As pessoas, quando lê o livro de Apocalipse, entendem que é o fim de tudo. E quando lê o Gênesis, entende de outra maneira. Peraí, pastor, mas pastor, não é assim? O Gênesis não é o começo e o Apocalipse é o fim? Para você, para o mundo espiritual e para quem tem princípio, o Apocalipse é o começo. Gênesis é sombra das coisas que iriam acontecer. Mas pastor, que teologia é essa? Irmãos, é ler Bíblia. Quem lê Bíblia encontra isso. Agora imagina Jesus pregando o evangelho, vem alguém e diz: ô Jesus, o meu irmão não quer me dar a herança para mim. Jesus, espera aí, vou abrir o tal, não, vou abrir a tarô aqui, não. Jesus simplesmente disse: ei, cuidado com a avareza. Jesus estava dando um toque tão afinado nessa pessoa que estava amontoando, e disse: ó, tu não vai levar a avareza, tu não vai levar esse ouro todo quando você morrer. E muitas pessoas estão assim, irmãos. Nós, irmãos, sem a Bíblia, sem a palavra, sem a presença de Deus, nós não somos nada. E por mais que você tente fazer qualquer coisa, sem Deus, nada. Eu vou concluir aqui. Quais são os resultados de se reconhecer e aplicar princípios bíblicos na sua vida? Quais são os resultados? Segundo a Bíblia, ao passo que você discerna os princípios básicos e aplique-os, você dará conta que são bons para você,
Segundo a Bíblia, as bênçãos espirituais usufruídas pelo povo de Deus sempre vêm, muitas vezes, acompanhadas de benefícios tangíveis. Por exemplo, quantas pessoas que se abstêm de fumar, que se abstêm de bebida alcoólica e passam a ter uma vida respeitável, uma vida de santidade, acabam evitando doenças e vivem uma vida de modo similar, vivendo em harmonia com a verdadeira, a verdade divina, onde pode beneficiar você economicamente, socialmente e domesticamente. Então, quaisquer desses benefícios que aqui falo, tangíveis, provam o valor das normas de Deus na nossa vida. Elas, em prática, em nossas vidas, vai nos dar vantagens práticas. Então, se eu aplico a palavra de Deus, simplesmente o básico, eu já estou em vantagem. Outra coisa, o motivo principal de você aplicar os princípios de Deus significa que os verdadeiros cristãos obedecem a Deus. E todas as vezes que nós admitimos que Deus precisa estar em primeiro lugar, nós vamos admitir que nós o amamos, que nós o adoramos e que Ele merece toda adoração, que Ele merece ser adorado, porque esta é a coisa certa a se fazer. Posso ouvir um amém? Você quer confirmar isso? Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Todo este princípio ao qual estamos falando, está dizendo que a glória é para quem? Para nosso Deus. Olha o que diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Se você quer ser um cristão bem-sucedido, diga amém. Seja guiado pelos princípios bíblicos, seja guiado pelo princípio de Deus, porque vão resultar num modo superior de vida para você, o que por si só pode atrair outros para o caminho de Deus. E outra coisa, o mais importante, é que o nosso proceder, segundo a palavra na vida, sempre será para honrar a Deus. Outra coisa, nós precisamos reconhecer que Deus é amoroso, que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós, que Deus quer que toda a nossa família, que todo o nosso ser esteja na presença dEle. E quando você toma decisões segundo os princípios bíblicos, você vê como Deus te abençoa. E eu quero chegar aqui a um determinado ponto que é algo muito importante, porque quando você sente Deus te abençoar, você se torna mais achegado de Deus. Irmãos, devera devolvêssemos um relacionamento mais amoroso com o nosso Pai Celestial. Deveras você ser abraçado por Deus, deveras você entender como é estar debaixo das asas, das mãos protetoras de nosso Deus. Uma criança recém-nascida, quando ela chora, irmãos, qualquer pessoa, outra mulher, pode pegar, abraçar aquela criança e tentar agradá-la. Mas quando a mãe, ele chega perto da mãe e sente o cheiro dela, a criança se acalma. É assim a alma do cristão que tem princípios ligados a Deus. Quando Deus chega, ele sente. Quando Deus se aproxima, nós sentimos. Então o conselho nesta noite para vocês: siga os princípios de Deus e receba as promessas. É muito importante, irmãos, que venhamos seguir princípios. Mas o que é princípios? O começo. Pastor, você está falando que eu tenho que ler o Gênesis inteiro.
para entender o que é princípio, talvez você tenha que ler a Bíblia inteira, não só uma, nem duas, nem três vezes, para que o Espírito Santo venha colocar no seu coração que a nossa única saída neste mundo é Jesus. Você pode correr de um lado para o outro. O princípio colocado lá atrás é que deveríamos estar aos pés de quem? Do Senhor. Amém? E eu quero deixar esta palavra, que quem segue princípios tem promessa em seu coração, e pedir que o Espírito Santo, durante essa semana, ilumine você, para que você cresça espiritualmente, e os princípios colocados por Deus em você, venha te trazer muitas promessas, muitas bênçãos. Você pode ficar de pé, para nós estarmos orando agora? Aleluia. Pai amado, eu quero neste momento agradecer, Jesus, porque Tua palavra sempre foi e sempre será a única palavra verdadeira. Senhor Jesus, estamos aqui porque nós o adoramos, estamos aqui porque nós, Senhor, glorificamos o Teu nome. Aceita nesta noite, Senhor, as nossas vidas, e Senhor, coloca em nós os Teus princípios. Coloca, Senhor, neste homem, nesta mulher, neste jovem, os Teus princípios. Coloca nesta criança, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, pelos seus pais, estão sendo levadas para um caminho que eles não conhecem. Mas Espírito Santo, protege-nos nesta noite, protege-nos nesse tempo, pois nesta velocidade ao qual nós estamos indo, ó Deus, as coisas estão tão fáceis, mas ao mesmo tempo muitos não conseguem, Senhor, seguir os Teus princípios. Pai, que as pessoas possam, Senhor, entender o Teu sim e o Teu não. Pai, ó Deus, Criador de todas as coisas, entra em nossos corações, entra na nossa mente agora, e permita, Espírito Santo, que saiamos daqui hoje com o nosso coração, com a nossa mente, entendendo que para que eu tenha vitórias, para que eu tenha o cumprimento das promessas, eu tenho que obedecer os princípios. Pai, que Teus mandamentos sejam inculcados em nossas mentes, que Teus mandamentos, que Tua palavra seja colocada em nossos corações, e nós, Senhor, nunca mais esqueçamos. Espírito de Deus, nós Te agradecemos, no nome sagrado de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel.
preparando o caminho do Senhor até que ele venha.